Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa entrevista com o ex-vereador José Francisco. Bom, José Francisco, agora a gente vai falar um pouco sobre o seu mandato. A gente falou que foi candidato em 2008, teve 1.143 votos, já de largada, já foi uma votação muito boa, né? E em 2012, quando você foi eleito, você teve quase 2.000 votos, 1.981 votos. Te surpreendeu tanto 2008 quanto 2012 essa votação grande? Foi uma surpresa, porque a gente não esperava, sabe, devido à polarização de candidato, muitos candidatos, sempre teve ali na faixa de 10, 12 candidatos, e foi uma surpresa. A gente começou a ver que eu teria uma votação boa na última semana, porque a gente via o comentário das pessoas falando e tal, mas foi uma surpresa porque eu não esperava ser o mais votado em 2012. Em 2012 eu tenho anotado aqui, você foi o 8º mais votado do geral, de todos os candidatos. Isso. E foi o terceiro da coligação, né? Isso, eu fui o segundo suplente, o terceiro coligação, eu fui o segundo suplente do PT. O primeiro era o... 2008 isso, 2008, né? Estou falando 2012, quando você foi eleito. Eu fui o 8º. O 8º mais votado no geral e o terceiro da coligação. Terceiro da coligação. E como é que foi a sua experiência aqui na vereança? Qual o balanço que você faz do seu mandato aqui? Foi uma experiência bastante boa para mim, porque eu aprendi bastante, né, a questão da vereança, porque as pessoas, e até hoje eu falo que as pessoas às vezes acham que o vereador tem o poder de fazer, ele não tem o poder de fazer, ele tem o poder de cobrar. E o vereador ele não faz porque a caneta está mandando o prefeito. E devido a essa situação, eu acho que ela quebra um pouquinho o paradigma de o vereador vai chegar lá vai fazer. Não, quebra porque quando você chega você vê que você não consegue tudo. E eu costumo dizer para as pessoas que quando eu estava na vereança eu era muito ansioso a querer fazer, e a gente não consegue fazer, porque não depende do prefeito, quem está com a caneta e o recurso está na mão do prefeito. O vereador está aqui para votar as leis, fiscalizar o poder executivo e fazer as cobranças daquilo que os bairros e a cidade precisam. Então, quando você chega, você vê que é um pouquinho diferente. Mas foi uma experiência bastante agradável para mim, porque até eu comento com as pessoas, né? A gente conversando. Tem pessoas que me chamam de vereador ainda, né? O vereador tal. Então eu falo assim, você é vereador sempre, porque você passou passou pela Câmara, a gente fez uma história. Uma vez vereador, a pessoa vai cobrando de você. Vai cobrando. Todo tempo, então a gente fica bastante contente, Rodrigo, porque eu tenho esse lado mais fácil de conversar com as pessoas. A pessoa pode me xingar, pode brigar, porque a pessoa, enquanto ela não conhece o seu lado, ela vai falar mesmo, vai xingar. Então a gente tem que ter, o político ele tem que ter isso no sangue, tem que saber que ele está ali para representar uma sociedade, representar uma cidade, o bairro. Então, mas foi uma expectativa bacana, legal, e sabe, eu até costumo dizer para algumas pessoas, e a gente está fazendo algumas reuniões, a gente conversa e eu costumo falar. Para quem saiu lá do interior, aquele menino que é tímido, e você chegar numa cidade de 235 mil habitantes, e você chegar a ser um vereador, não é para qualquer um. Então, a gente sabe, agradece, e eu tenho aqui o privilégio de ter um povo muito bacana, que é o Parque Meia Louca. O bairro é um bairro, sabe, acolhedor, sabe? A cidade de Jacareí é acolhedora, então eu me sinto honrado por fazer parte dessa história, por ter feito parte da política. Aliás, eu estou na política ainda, né? A gente está envolvido na política, mas por ter passado aqui por essa casa e ter representado o meu bairro, representado a cidade. Você foi um vereador de situação, porque o mandato do prefeito era do Hamilton, né, que era do PT, Isso. o seu partido, mas ao mesmo tempo era já o 4º mandato seguido do PT na cidade, né? O Marco Aurélio foi eleito em 2000, 2004, Isso. E o Hamilton foi eleito em 2008 e 2012.
Então a cidade estava meio que já... o PT já estava com um desgaste. E eu lembro de embates seus com o Valmir do Meia Lua, que era um vereador de oposição, né? Como é que foi ter que sustentar a defesa do governo para você, essa experiência no seu único mandato aqui na Câmara? É uma coisa que a gente fica analisando, hoje eu analiso. Eu acho que quando a gente está junto defendendo um projeto, você tem que estar junto defendendo o projeto. Mas se fosse hoje, Rodrigo, eu acho que teria algumas coisas que eu não faria. O que, por exemplo? Eu acho que eu votei no momento, eu acho que foi para ajudar, eu acho que no momento teria que ser feito isso, a cidade seria penalizada, mas uma das coisas que hoje eu não faria seria a votação da iluminação. A taxa de iluminação? Taxa de iluminação, eu acho que isso aí, até acho que o momento de estar falando aqui hoje... Até tem algumas pessoas que até hoje me criticam, me falam alguma coisa, mas eu falei assim, foi o momento. E teve algumas outras coisas que foram coisas menores, mas o que me penalizou foi a iluminação. Isso aqui sem falta. Sabe que o ex-vereador Itamar, falecido Itamar Alves, ele teve nesse programa aqui, e quando eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa que se arrependeu do mandato, ele falou a mesma coisa, ter votado favorável àquela taxa de iluminação. Sim. Porque foi uma repercussão negativa enorme, né? A população, depois daquela votação e no dia, eles vieram aqui protestar e xingavam os vereadores. O rosto de quem tinha votado favorável estava espalhado na cidade inteira. Porque, né? A taxa, ela é uma taxa irrisória, é o mínimo, mas as pessoas não querem saber. Infelizmente, eu acho que se fosse hoje, é claro que eu estava ali na situação do governo, precisava ser feita a votação, foi feita realmente a votação, porque precisava, senão talvez acontecer, como dizia o governo, a prefeitura teria que ser feito, porque não tinha como fazer outra. Mas se fosse hoje, hoje eu não faria. Hoje. Porque nós temos que ter a humildade de reconhecer quem errou. Eu, particularmente. Aí tem algumas pessoas que ainda falam para mim, mas o PT não estava num momento bom. Realmente, o PT não estava num momento bom. Mas a minha situação era diferente de outros. Porque eu tive uma votação concentrada. Concentração da minha votação. No Meia Lua eu tive 1.820 votos, só lá. Nossa, 97% do seu praticamente, eu tive 161 votos fora. Então, 1.820 votos eu tive só lá. Então, eu acho que eu pequei. Aí, acho que o momento, até agradeço aí ao convite seu e do pessoal da Câmara por estar me convidando para fazer essa conversa, esse bate-papo aqui. Mas uma das coisas que eu me arrependo é que se fosse hoje eu não faria. Você atribui essa sua... Hoje você se arrepende da taxa de iluminação do votado favorável. Você atribui a isso você não ter sido reeleito em 2016, porque você teve 2016 392 votos só e 2020 110. Isso. Principalmente 2016, você atribui a essa repercussão negativa. Com certeza, as pessoas podem até falar, não, o PT estava desgastado, tal, com toda a situação política do país, o PT lá no governo federal, estava desgastado. Não, ele estava desgastado, mas a minha situação era diferente, porque o povo me conhece. As pessoas que votaram em mim me conhecem. Agora, uma coisa eu deixo bem claro, Rodrigo, graças a Deus, hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês aqui e as pessoas que estão nos assistindo. Se fosse hoje, eu não faria. Eu me arrependo de ter votado. Eu ajudei o governo, porque quando você está junto, você está junto, eu ajudei. Mas se fosse hoje para votar, não votaria. Agora, uma questão que eu sempre falo, tive um mandato, eu exerci bem o meu mandato, acho que muita coisa foi feita, muitas conquistas foram realizadas, a questão da pavimentação do Meia Lua, nem tanto a questão da cobertura da vala lá, que a gente está lutando com a deputada Bebel para ver se a gente consegue fazer o fechamento daquela vala que ficou aberta a migrantes. Já mandei o documento, um requerimento para ela,
já me responderam, tá para vir uma verba para a gente tentar fazer aquilo lá junto com a prefeitura. Quer dizer, você hoje não é mais vereador, mas você continua Eu continuo trabalhando. Trabalhando, continuo fazendo. Então, as pessoas têm que ver que o erro, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Então, hoje eu tenho a oportunidade de falar que eu não votaria se fosse hoje. Agora, uma questão que eu deixo bem claro aqui, porque hoje os políticos eles são taxados que são corruptos. A questão, a imagem política, e as pessoas falam assim, eu não gosto da política. Várias pessoas conversam comigo, eu não gosto da política porque a política é muito ruim e tal, muita corrupção. Aí eu falo para as pessoas assim, a política não é ruim. Você faz política na sua casa, na escola, no trabalho, na igreja, você está fazendo política. O que é ruim são os maus políticos. O que é ruim são os políticos corruptos. Agora, uma coisa eu deixo bem claro, eu tive a oportunidade de falar isso na última sessão que eu tive, na última sessão que eu fiz, e eu volto a falar novamente. Graças a Deus, Rodrigo, eu saí de cabeça erguida, mesmo com uma votação que eu fiz e que eu me arrependo, mas que passou, acho que é momento, tudo na vida sua é aprendizado. A gente aprende com os erros, a gente aprende com as vitórias, mas o que ensina mais é você, com a derrota você aprende mais. Mas eu saí de cabeça erguida porque eu não me corrompi com ninguém, graças a Deus. Se alguém falar assim, você roubou 10 centavos da prefeitura ou o governo ofereceu 10 centavos para você votar, não, de maneira alguma. As votações que eu fiz foi toda votada mesmo por votar e ninguém me ofereceu, porque se oferecesse também para votação, jamais eu faria. Então, quer dizer, a questão de você ter ser uma pessoa honesta, isso aí está no sangue jamais, né? Mas ainda falando da taxa de iluminação, depois que passou isso, as pessoas lá no Meia Lua começaram a cobrar você, por que você votou favorável a isso, não sei o que, ou não teve isso? Não, teve várias pessoas que vieram conversar comigo e eu expliquei, e aí as pessoas entenderam o porquê que a gente teria que votar no momento. A gente precisaria votar no momento porque é uma questão do governo e que haveria necessidade de votar. Mas se fosse hoje eu não faria. Aí tem várias pessoas, até mesmo no partido, que falam, você perdeu não foi por causa da votação, foi por causa do momento do partido. Não, eu falo assim, não, eu tô dentro, eu sei que essa iluminação foi a que me... Mas sempre é um momento para a gente refletir, né, Rodrigo? Mas em nenhum momento, por exemplo, você cogitou deixar o PT e se filiar a outro partido? Não. Isso aí eu tive pessoas me convidando para ir para outros partidos, mas eu não... Porque é uma história, né, Rodrigo? Eu vou fazer 34 anos de partido, né? Esse ano acho que eu faço 34 anos. Acho que é 34. E eu falei assim, mas é uma história que eu construí e eu agradeço porque o partido, sabe, tudo que a minha história política foi dentro do PT. E eu não me sinto... Eu vou sair de um partido para ir para um partido que não tem reunião, porque o nosso partido sempre tem as reuniões, sempre as conversas. É organizado, né? O nosso partido é um partido organizado. E eu estava vendo, eu achei até interessante, eu vi uma fala na rádio, foi a semana passada. Eu não sabia disso também, a gente vivendo e aprendendo. Eu não lembro qual rádio foi, mas a pessoa falou que, acho que é a 87.9. E eles falam sobre a política lá. E falando que os dois partidos mais organizados que tem, que a maioria dos diretórios não são diretórios provisórios, é o PT e o PSDB. Eu achei interessante, eu não sabia disso. São os dois maiores, né? São os dois maiores, aí eles falaram que é o partido mais organizado, que é os partidos que tem, não tem muitos diretórios provisórios. Tem, os outros, acho que não existe o diretório, existe sempre o diretório provisório. Mas foi uma história muito assim, gratificante, porque chegar onde que eu cheguei e fazer o que eu fiz, cara, eu acho que e a conquista que a gente teve no Meia Lua também, né, Rodrigo? Isso aí, acho que eu falo para você que a gente teve uma conquista muito grande lá e estamos reivindicando através da política melhorias para o bairro. Né? Para a gente encerrar a nossa conversa, você falou, acho que foi nesse bloco ou no bloco anterior, que você se sente aí um privilegiado que vindo do interior conseguiu ser eleito vereador em Jacareí. Eu queria te passar um dado que comprova isso, porque
eu faço a história dos vereadores da Câmara, né, faço o levantamento, e aí desde 1947, apenas 198 pessoas diferentes ocuparam o cargo de vereador em Jacareí. 198, e você está entre as 198 pessoas. Numa região aí de mais de 200 mil habitantes. Para você ver como é que é a seleção, né? Você falou do privilégio, realmente é um privilégio, né? Porque é uma história que a gente não pode... Porque eu tinha muita vergonha de falar em público. Não sei se o tempo dá para a gente conversar, mas quando eu subi para falar no microfone, eu tremia. Foi na minha formatura de 83, de 8ª série. Eu fazia parte da Pastoral da Juventude, e então o coordenador na época era o Fernando, um amigo da gente lá do Meia Lua, ele falou assim: não, você está formando, você tem que fazer a animação da missa. E eu com o microfone lá tremendo, mas consegui fazer. E desde então aí eu comecei a participar de palestra, fiz uma palestra aqui na Escola Agrícola com mais de 85 jovens, os encontros que tinha em 86. Você acostuma, né? Vai acostumando, quando você tem a habilidade do assunto e você sabe o que você vai falar, você fala tranquilo. Acho que não tem. Hoje a gente vê pessoas com vergonha, mas é natural, o ser humano. E até mesmo os grandes políticos, a gente vê que na hora que vai pegar o microfone, treme. Treme. Infelizmente é a situação da... Eu vi até interessante uma reportagem esse dia que o maior medo do ser humano é falar em público. Porque o medo maior não é tanto de falar em público, é o julgamento que ele pensa que as pessoas vão ter dele, né? Ele pensa com antecedência, o que eles vão pensar de mim se eu errar aqui, né? Mas é muito gratificante, né? Eu me sinto privilegiado e jamais eu pensaria que ia chegar onde eu cheguei, numa cidade de mais de 35 mil habitantes, com mais de 155 mil eleitores. Então é um privilégio, não é para qualquer um, né? Então a gente tem uma história e está fazendo parte da história, né, Rodrigo? Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigado por ter participado e contado um pouco da sua história aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo, aí pelo convite. Foi um convite inesperado, que eu nem... Quando você me ligou, eu falei, não, bacana, eu estarei aí sim, porque eu acho que é um momento para a gente conversar e falar um pouquinho, para as pessoas que ainda não conhecem a gente, conhecer um pouquinho. Eu agradeço aí todo o pessoal da TV Câmara pelo convite, e também agradeço aí a oportunidade de mandar um abraço a todos os nosso povo de Jacareí e do Parque Meia Lua. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!